Oi, querido, graça e paz. Louvado seja Deus por você chegar nesse vídeo. Hoje eu tenho uma palavra muito especial para compartilhar com você. Nós temos falado nesse tempo sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração na semana de oração que nós estamos realizando aqui na Igreja Presbiteriana Ágape de Cambé. Tem sido uma experiência maravilhosa. E na noite de ontem, quem esteve ministrando na nossa igreja foi o nosso querido pastor Wagner Pereira Alves, uma pessoa fantástica que Deus tem usado para abençoar grandemente a nossa vida, a vida da nossa igreja. E ele falou sobre o poder de Cristo. E ao falar sobre o poder de Cristo, qual foi a abordagem que ele trouxe para nós? Ele disse que o grande poder de Cristo é o poder do amor. É o poder do amor de Deus que se revela por meio do Filho. Ou seja, um dos textos que a gente mais conhece, lógico, além do Salmo 23, que fala sobre o Senhor, que é o nosso pastor, é o texto de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, a disposição do Filho de Deus, Jesus Cristo, de se entregar por nós é a revelação máxima da plenitude desse grande amor de Deus por nós. E é interessante que ao falarmos sobre essa revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, nós estamos falando sobre a grande manifestação do amor que nos transforma e que nos alcança e que muda a nossa história. Isso traz para nós algumas verdades muito importantes. Por exemplo, por que é que Jesus ele morre na cruz por nós? Por que é que Jesus ele deixa a glória da eternidade para vir até a terra, se tornar carne, ou seja, processo de encarnação, João 1,14, que fala para a gente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Por que é que isso aconteceu? Porque na verdade não existia outra maneira, não tinha outra maneira de nós alcançarmos a salvação. Nós não podemos seguir pensando que por Deus nos amou porque somos bons ou porque há alguma bondade em nós. Não, Deus nos amou porque Deus viu a nossa incapacidade. Deus nos amou simplesmente porque Ele olhou para nós e teve misericórdia de nós. E a manifestação do Filho nada mais é do que essa ação de Deus em resgate de um ser humano caído, perdido e condenado. Nós precisamos compreender que o que Jesus faz por nós, nenhum homem é capaz de fazer por si mesmo. Estava ouvindo uma palestra esses dias e para mim foi bastante reveladora, porque nela quem estava ministrando estava dizendo o seguinte: por que é que o amor de Deus, quando alcança o ser humano, esse amor é irrevogável? Porque é quando a graça de Deus alcança o ser humano, essa graça ela é maravilhosamente salvadora. E porque é que o ser humano alcançado por Deus, ele não perde a companhia de Deus, ele não perde a salvação que Deus dá. E isso causa em nós um grande transtorno, porque de alguma maneira nós estamos sempre pensando que nós precisamos fazer alguma coisa para agradar a Deus, para tornarmos mais dignos da salvação. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, nenhum de nós, por melhor que sejamos ou por melhores coisas que façamos, somos dignos da salvação de Deus. A salvação é tão simplesmente prova do grande amor de Deus pela nossa vida. E nessa palestra, algo que me chamou muita atenção foi que foi perguntado ao palestrante por que é que o cristão, aquele que foi alcançado pelo amor de Cristo, por que é que ele não perde a salvação? E isso é um assunto bastante polêmico, eu confesso. Mas a resposta para mim foi reveladora. Ele disse assim: porque somente Cristo pôde fazer e pode fazer o que nenhum outro homem faz. Até aí, ok. E ele disse assim: o homem não perde a salvação, porque Cristo, quando morreu, ele tira de sobre o ser humano, que é alcançado pela graça de Deus, ele tira desse ser humano a condenação que passou a haver por conta do pecado de Adão. Então, Cristo nos perdoa por conta dessa herança do pecado original, lá do Jardim do Éden.
Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou seguir a minha vida? A questão é que aquilo que Deus nos deu, Deus não vai nos tirar. A questão é que a salvação é um presente de Deus para nós em Cristo. Eu confesso que muitas vezes nós tentamos compreender isso, mas isso está além da nossa compreensão, porque Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que decidiu nos salvar. Foi Ele que esteve à disposição de vir ao nosso encontro e de morrer por nós. A questão agora é, porque eu recebi a salvação de Deus, agora eu posso pecar, porque agora não tem mais problema, porque agora eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu já estou salvo mesmo e nada vai mudar essa realidade. Quem pensa assim, na verdade, talvez não tenha sido ainda alcançado pela graça, porque a graça que nos alcança gera em nosso coração uma gratidão tão grande e uma certeza tão maravilhosa da presença de Deus, que é o lugar de onde nós não queremos sair em hipótese alguma. O que a palavra de Deus nos ensina é que aqueles que são alcançados pelo amor de Cristo permanecem no amor de Cristo por gratidão e não por obrigação. Acho muito interessante que o pastor Wagner trouxe uma ilustração muito reveladora. Ele disse assim, se um casal resolve adotar uma criança, traz essa criança para sua casa, de maneira legal, ele adota, ele vai lá, faz todas as documentações e coloca no nome daquela criança o seu nome, o seu sobrenome. A partir daquele instante, essa criança ela é filha desse casal. Ela não terá direitos porque ela merece, mas os direitos foram dados a partir do momento em que o nome daquele casal está vinculado ao nome daquela criança. O que isso significa? Nós somos filhos porque Deus nos amou, nós somos filhos porque Deus quis nos tornar filhos e não teremos direitos por causa da nossa justiça própria. Nós teremos direitos porque o Senhor mesmo nos deu. Há uma antiga canção em saudosa memória, Ludmila Feber, que ela canta dizendo assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O que isso significa? Que quando Cristo ele faz a sua obra na cruz do Calvário, ele nos deixa um legado. Uma vez que a graça de Deus nos alcança, o amor de Cristo nos abençoa, então passamos a usufruir, não porque merecemos, mas porque Deus quis nos dar. A grande questão é que a gente está sempre pensando que a gente precisa fazer alguma coisa para pagar aquilo que Deus fez por nós. O amor de Deus não pode ser pago, o amor de Deus só pode ser recebido. O amor de Deus não pode ser barganhado, porque o amor de Deus é a disposição de Deus em vir ao nosso encontro e revelar o seu grande amor através do seu Filho. Você precisa abrir o seu coração e entender que não há justiça em nós, não há nada de bom em nós, mas o Deus que nos ama é o Deus que nos acolhe e é o Deus que em Cristo resolveu nos salvar e nos dar com Ele a vida eterna. Um grande abraço para você e eu espero ter te ajudado e fortalecido a sua fé, seu coração, nessa palavra de fé e de esperança. Cristo te ama, Cristo é a revelação do grande amor de Deus pela sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Um abraço e até a próxima. Fica com Deus.